Sejam bem-vindos a mais um episódio do NPC Quest, o podcast do portal NPC. E hoje a gente vai fazer aqui um resumo e dar as nossas opiniões sobre todas as maluquices que aconteceram nessa última temporada de The Boys. Mas, antes de tudo, spoiler alert, tá? Se você ainda não assistiu a última temporada, ouça esse podcast depois de você assistir. A partir desse momentinho aqui, está por conta e risco de cada um de vocês. Meu nome é Isadora e eu odeio gore e eu não faço a mínima ideia do porquê eu assisto The Boys. Eu sou a Juve e eu tenho uma opinião em off. A Espoleta é muito afim da Luz Estrela. Meu Deus. Verdade, hein? Muito bom. E aí, galera, meu nome é Luiz, vulgo Gijo. E o Leitinho é a prova viva de que a barba é a maquiagem do homem. O cara ficou muito feio, ele parece o Ed Murphy. Senhoras e senhores, aqui é o Leonardo. Eu nunca achei que eu ia viver pra ver o câncer ser um poder. Porra! Começamos bem. Irmão. É pé na porta e os meninos na cara. Você está ouvindo NPC Quest. Quest de hoje, R$2 um pentelho misterioso. Don't you worry, Daddy's home. A última temporada, se não tinha ficado claro que The Boys era um negócio político, essa última temporada deixou claro pra caramba. Tipo, desde a primeira temporada já falava muito sobre isso, mas eu acho que eles explanaram de vez o rolê de obsessão, o American Dream, o patriotismo. E tem várias camadas criminosas por trás de uma galera ali, tipo racismo, homofobia, machismo, xenofobia, entre muitos outros, que são dados como opiniões. E também várias fake news sendo espalhadas, né, pelas pessoas ali de influência de grande massa. Tipo a personagem nova, a Espoleta, que ela é tipo uma digital influencer, sei lá, ela tem um podcast e ela solta um monte de mentira lá. E a galera compra. Então, assim, se não tinha ficado claro que era um rolê político, dessa vez ficou. Eu não sei se a gente compra essa treta, a edição decide depois, mas ela é basicamente uma The Boys. Nossa, mano. Exatamente. Ela é desse tipo de... Eu vou falar o que eu penso e isso não tem que ser um problema. Muito bom. É só minha opinião, gente. Essa é a minha opinião, não vai acontecer nada. Mas essa parada do The Boys tá puxando mais... Tipo, deixando escancarado, porque desde o começo, que nem a Isa falou, era um bagulho político, tá ligado? Eles deixaram muito mais escancarado nessa season, tanto que aí já foda-se a ordem dos episódios, tá, gente? Desculpa. Mas no último episódio, eles usam a frase de um ex-presidente estadunidense lá, eles só dão uma parafraseada lá nela, né? Do Make America Great Again. Falam, Make America Super Again, alguma coisa assim, eu não lembro qual que é a frase. Mas, mano, eles basicamente parafrasearam o maluco, então eles, assim, ficou explícito quem tá representando cada lado nessa brincadeira. Sim, tipo assim, eles fizeram essa divisão de forma muito clara, porque, como a gente pode ter visto, por exemplo, quem assistiu, quem acompanhou, na animação que teve dos X-Men pela Disney Plus, né, onde justamente eles colocam o vilão pra falar, olha, mas o que a gente não aguenta em vocês é esse mimimi todo que vocês ficam fazendo. Então assim, galera, ouvintes, se vocês se identificaram com alguma fala da Espoleta, do Capitão Pátria, do Homelander, né, algo assim, vamos dar uma olhadinha de que tipo de pensamento vocês estão tendo ultimamente, porque é meio complicado, tá muito escancarado que eles são os vilões. Procure terapia. Meia-noite eu te conto um segredo, se você se identificou com alguma coisa, hein? Vamos falar agora do arco do Hughie, que aconteceu um monte de coisa no arco dele. Teve o rolê com a mãe, teve o pai dele que morreu e não morreu e depois morreu de novo. Aí teve o rolê com o Tech Knight também, que... Maravilhoso. Mano, pra mim foi o ponto alto dos pontos baixos dessa temporada, tá ligado? Foi um negócio, assim, desgracento. E teve também, por último, porém não menos importante, a Starlight Fake News lá, que era a Metamorfo, e acho que só aconteceu tudo isso com ele, né? Não, o Hughie, eu queria muito dar um abraço nele. Eu li um comentário e eu concordo com isso, que eu espero que no final da próxima temporada ele conheça o Billy Joe, sabe? Só pra ele ficar feliz, pra ele ter um momento de felicidade na vida dele. Ele reencontrou a mãe dele. Aí ele ficou naquela desconfiança, tipo, pô, será que minha mãe realmente vai ser uma pessoa boa? Aparentemente o pai dele confiava mais na mãe dele pra uma decisão importante do que nele. Eu fiquei desconfiando se era realmente a mãe dele, tá ligado? Sim. Pra mim era um agente da Volt que ia lá pra fazer alguma cagada. Tanto que quando acontece o rolê do composto V, no primeiro momento eu achei, mano,
ela já tinha planejado a mesma coisa que ele, ela levou também, ela deu o Comp-V pra ele, aí depois que explica e tal, que caiu do casaco dele, eu fiquei, bom. Na hora que ele tirou o casaco, a primeira coisa que eu pensei foi, você não colocou essa merda desse composto V no bolso do seu casaco? Foi a primeira coisa que passou na cabeça. Aí na hora que eu vi o negócio lá do soro ficando azul, eu olhei e falei, puta, Huey. Era só ter colocado no bolso da calça. E o lance dele ter sido abusado pelo maior lá, que tipo assim, pô, ele era super fã do cara e ele foi abusado, velho. Tipo, ele tava passando por um luto. Aí ele foi numa missão super perigosa que todo mundo sabia que ele não tinha cabeça pra enfrentar. Aí ele foi abusado e ainda teve o cosplay de Starlight pedindo ele em casamento, velho. E ele, tipo, todo bobinho lá, e eu, tipo, mano, é tão óbvio que não é ela. Mas era tão óbvio, só que tadinho, ele passou por tanta coisa que eu só queria dar um abraço nele. Irmão, ele não foi nem só... Mano, ele não foi só abusado, ele foi sodomizado, irmão. Sodomizado, exatamente. Amarrado, só faltou a maçã na boca, velho. Assim, foi bizarro. Foi agressivo, velho. Foi agressivo. E a Ashley, meu Deus, como eu odeio aquela personagem. Puta que pariu, mano. Mas então, sobre a Ashley, eu passo um pano pra ela porque ela não sabia que era ele que tava lá, mas o Tech Knight sabia. E o Tech Knight tava lá só colocando lenha na fogueira pra ver as coisas pegarem fogo mesmo. Isso é um negócio que me pegou muito, cara. Eu fiquei... que cena... Ai, cena incômoda do caramba. Tipo, beleza, a gente tem muitas cenas de gore e tudo mais. Pessoas explodindo, cabeças explodindo e o caramba. Mas eu considero essa uma das cenas mais pesadas de The Boys, porque você sabe o que tá acontecendo ali, você sabe o quanto o Huey, tipo assim... Aquele cara era importante pra ele em algum momento da vida dele, e aí você vê todo o rolê acontecendo, e a Ashley e tudo mais. E, cara, nossa, que dó, que dó. E, tipo assim, a série construiu esse episódio, né, de uma forma, como posso explicar, abre aspas, digamos assim, meio que inteligente até. Porque o que acontece com ele é muito relacionado, por exemplo, a questão de cócegas, entre outros, logo no início, né? Porque a Ashley tá ali sodomizando ele, fazendo cócegas nos pés dele. Então, tipo, é um abuso, mas ele não se torna uma coisa tão forte no começo, porque ele tá rindo, então tem uma situação cômica. Só que quando você para pra pensar no que aconteceu, você fica, caraca, mano, como assim? Eu acho que a série fez esse rolê também pra mostrar pra gente, porque a Starlight sofreu um abuso na primeira temporada. E Sim. aí colocaram esse paralelo, tipo, pô, o Huey passou por um abuso, só que aí a galera não vê dessa forma, sabe? Tipo, era uma cena um pouco mais cômica e tudo mais, só que ela é uma cena muito pesada. E assim como a Starlight, né, quando era o sonho dela entrar no set, ela era fã do Profundo, e aconteceu o que aconteceu, tipo, a mesma coisa com ele era muito fã do cara, de, tipo, ler os quadrinhos, de ter personagens, etc e tal, de ter gibi sobre, e porra, muito pesado, muito pesado. Agora assim, quando você para pra pensar que o único momento de felicidade do Huey foi aqueles 6 ou 7 dias, acho que eles falam, que passou mais ou menos uma semana, acho que um pouco mais, um pouco menos, que é o período em que ele tava com a Transmorfo, achando que era a Luz Estrela. Gente, eu falei Starlight, agora eu fui pra Luz Estrela, eu vou ficar nesse indo e vindo, tá? Mas na hora que ele tá ali com a Luz Estrela, ele acha que é ela, ele tá feliz porque tipo, as coisas estão meio que se ajeitando entre eles, porque essa relação deles foi um ponto muito importante na temporada anterior. Teve altos e baixos frequentes ali na série. E quando tá tudo muito bem, digamos assim, não é ela. E fica, putz, cara. E o Huey tá tão fudido da cabeça, mano, que ele nem percebeu. Sim. Ele só foi se tocar quando já tava nos 45 do segundo tempo de dar merda. Mas eu achei bonitinho a explicação que ele deu pra ela de como ele percebeu que não era ela, que sabe, foi os detalhes do dia a dia. Uma coisa que eu acho ótima é que o ator que faz o Joel Kessler, que é o tumor do Bruto, basicamente, em Grey's Anatomy ele já fez uma alucinação de um tumor no cérebro também. Meu Deus, eu acho isso incrível. Não, é O exato. cara já tem 2 papéis na carreira como tumor. Não, mas em tese a gente pode considerar, porque assim, o Jeffrey Dean Morgan, ele em tese também fez a alucinação de ser um bom pai em Supernatural. Soltei essa, larguei essa bomba aí. E eu achei sensacional que, assim, até fazendo um pequeno disclaimer, gente,
Eu sempre elogio, eu acho muito sensacional, tanto o Karl Urban, que é o Billy Bruto, quanto o Anthony Stark, que é o Capitão Pátria. Esses caras entregam demais na atuação que eles se propõem a fazer, no nível de que tem gente confundindo que o Capitão Pátria e o Anthony Stark pensam da mesma forma. E ele mesmo já veio a público falar sobre isso. Só que, cara, é sério, o Jeff Dean Morgan, que foi o Joe Kessler, né, a alucinação do Bruto, esse cara mandou muito bem. Ele fez umas caras de safado, de tipo assim, sabe, de vamos meter a bronca mesmo, vamos fazer as coisas erradas mesmo, não sei o que era muito boa. Eu não sei se foi alucinação, se é uma alucinação minha também, se eu tô vendo algum Joe Kessler, mas se o Karl Urban não tivesse fazendo o Billy Bruto, esse cara podia muito pegar esse papel. Nossa, acho que não. Eu acho que ele é bonito demais pra ser o Butcher, mano. Esse cara, puta que pariu, mano. Ele é muito gato. E não é que ele é um bonito galã. Ele é um bonito charmoso, irmão. Você olha pra ele e você fala, meu Deus do céu, mano. Eu tô apaixonado por essa pessoa. Por quê? O que aconteceu? O que tem demais nele? Ele é incrível, mano. A gente tem uma definição pra isso, se chama Daddy. E ele foi, antes de virar modinha ser Daddy, com o Pedro Pascal, tá? Falo mesmo, porque lá em Grey's Anatomy ele já era há 32 anos atrás. Porque Grey's Anatomy é velho pra caralho. Não, em Supernatural ele foi literalmente um Daddy ali. Esse personagem, uma coisa que eu fiquei muito na dúvida, assim, se era a forma do subconsciente dele. Eu acho que é isso mesmo, de fazer as coisas ruins sem que ele se culpasse depois. Tipo assim, mas não foi uma decisão minha, foi daquele cara ali, mas na verdade é ele. E uma coisa muito interessante é que nos últimos episódios, eu acho que nos 2 últimos, se eu não me engano, a Becca não aparece mais. Que, tipo, a parte boa dele simplesmente foi embora. Foi com Deus, era representado pela Becca. E ela não existe mais. Sim. Ou seja, agora a gente tem um Butcher que é 100% o que ele era desde a primeira temporada, mas ele tentava ali esconder, ainda mais pelas promessas que ele tinha pela Becca. Agora ele tacou o foda-se, ele meteu o pé na porta. É o Butcher sem a coleira. Exatamente. Então, é exatamente isso. Eu também acho que era uma forma dele fazer o que ele queria fazer, mas não saber que ele estava quebrando a promessa dele, não estar consciente que ele estava quebrando a promessa dele. E quando o Ryan matou a Grace, foi o momento que ele foi pro caralho e falou, foda-se, vamos matar geral, é isso aí. Puxando um pouco da enciclopédia aqui da psicologia, é como se fosse mais ou menos o seguinte. É como se o Kessler fosse o id e a Becca fosse o superego. Como é que funciona? O id é aquela sua vontade primária, aquilo que você quer fazer. Tipo, é chegar e dar um tapa na cara do teu chefe. Esse é o id. É o id falando, olha, eu quero, assim, de uma forma bem simplificada, tá, gente? Só que o superego é aquela vozinha que vai chegar na sua cabeça, aquele divertidamente que vai chegar na sua cabeça e fala, olha, você deu um tapa na cara do seu chefe, no mês que vem, quando você for receber aqueles boletos, não vai ter conta pra pagar. Então vamos manter a calma, vamos pensar sobre, vamos respirar. Então a gente tem o id, o ego, o superego. Então é justamente isso, na hora que percebe que, olha, não tem mais como, a Becca não vai conseguir controlar, ela deixa de aparecer. Ele usava isso como justificativa até certo ponto, de forma inconsciente, né? Não sei o que quero fazer, é o Kessler que quer, eu quero fazer isso, mas porque a Becca tá recomendando, porque talvez isso seja o certo e tal. Mas na hora que o Ryan faz o que faz, rapaz, abraço. Tirou a coleira do homem. Então o nome certo do bom senso é superego? Sim, mais ou menos isso. Superego, tipo assim, ele vai servir como um regulador. Eu achei incrível a explicação que você deu, que eu chamaria só de pensamento intrusivo, mas você foi... É o bom de ter um psicólogo no grupo, né? Que ele dá toda a explicação ali. Anota isso aí, ó. Anota isso aí pro vestibular. Tá, então, continuando falando do Ryan, muitas pessoas acham que ele tá sendo tão psicopata quanto o pai, e sim, principalmente por causa daquela cena em que ele humilha o funcionário lá da VOT. Só que eu acho que ele tá bem no momento em que ele está totalmente neutro e ele vai pro lado que vai puxar ele. Então, naquele momento, mesmo ele tendo feito uma desgraça, que era ter humilhado o cara, ele ainda tava com uma boa intenção de meio que dar uma vingança pela mulher que estava sofrendo um assédio. Por isso que eu acho que a Grace foi meio desesperada, porque eu acho que no momento que ela começou a forçar o Ryan a estar ali, foi o momento que ele ficou muito pressionado e decidiu sair. Eu acho que se ele tivesse tempo a mais para pensar e realmente tivessem deixado ele pensar com calma, ele teria ficado. Sim, eu também acho isso. Eu acho que foi muita pressão ali, ainda mais que o Ryan, ele é um adolescente, né? Então, assim, ele tá ainda muito formando as coisas na cabeça dele, do que é certo e do que não é. O que me pega muito é o sorriso dele
quando o cara tá apanhando lá. Tipo, ele dá um sorrisinho. Eu achei... Ele começa a ficar meio incomodado no começo, mas aí ele dá um sorrisinho e começa lá a tomar... Acho que ele tá tomando milkshake, sei lá. Eu fiquei, essa criança tem um quezinho ali de pescotapa, igual o paizinho dele. Mas às vezes é só o convívio com o Capitão Pátria. Às vezes é porque ele tá aprendendo as coisas com o pai dele também. Mas eu acho também que se tivessem deixado ele sair, ele tinha feito que nem no começo da temporada, quando o Butcher fala que quer conversar com ele, e aí ele entra lá no joguinho, e aí ele fala, tipo, ó, eu não vou te pressionar, se você quiser conversar comigo, você vem em tal lugar. E ele vai. Tipo, ele pensa e ele vai. Então eu acho que seria a mesma coisa. Tipo, ele teria... Pelo menos ele teria ido pra casa, mas eu acho que ele teria voltado, sabe? O negócio foi a pressão em cima do menino e ele é um adolescente. Sobre a cena dele rindo lá enquanto o cara apanhava... Assim, isso aí bota todos nós na fila dos psicopatas então também, porque eu consigo fazer uma lista de pelo menos 10 pessoas que se tivesse naquela situação tomando tapa na cara, ia estar tomando milkshake rindo também. E eu consigo fazer uma lista pra Isadora também, denúncia, eu sei quem são as pessoas. Aí, ó. Eu fiquei um pouco incomodada com ele, negócio dele falando de novo, e de novo... E de novo. Não. Porque pra mim seria um pensamento intrusivo. A gente vai voltar no que o Luiz falou. O primeiro pensamento que eu tenho de algumas pessoas da minha vida é: eu daria um tapa na cara desse garoto. Mas aí eu paro e penso com a vozinha do bom senso de: mas será que vai resolver o problema? Não vai. Então eu não sei se eu ficaria feliz de ver alguém apanhando. Mas é que você Leonardo. não solta Foda-se, laser é pelo gostoso olho. demais. Infelizmente, a gente faz parte da lista de somos apenas brinquedos, entende? Se a gente fosse super, talvez a gente pensasse diferente. É, essa que é a parada, a gente não solta laser pelo olho, irmão. A partir do momento que um ser humano solta laser pelo olho, ele virou Homelander. Exato, rapaz. O que acontece? O Ryan, ele entra no set, ele entra dentro desse universo porque ele foi criado desde pequeno, né? Dentro ali da normalidade pra ser uma criança, mas quando de fato os poderes aparecem, ele entra nessa confusão que é o The Boys, e ele entra pro set, a primeira coisa que ele faz é tipo, cara, eu vou me tornar um super-herói. Então eu tô tipo assim, sabe, ávido por justiça, eu quero fazer a diferença, eu quero ser um super-herói. Porque querendo ou não, assim como as outras crianças que existem nesse universo, ele cresceu, assim como o Huey, por exemplo, ele cresceu lendo e consumindo coisas de super-heróis. E quando ele tem o primeiro contato dele com esse universo de super-heróis, é o quê? É uma espécie de filme, de comercial ali que ele tem que gravar, que é tudo ensaiado, mentira, é um crime que ele vai resolver, mas é tudo com atores, não é nada real. E onde ele começa de fato a se questionar, mas peraí, o que é real, o que não é? Quantas pessoas vocês realmente salvam, sabe? E fica esse questionamento. Então, quando ele tem a possibilidade de fazer a mina dar um tapa na cara dele, eu acho que, tipo assim, foi a primeira vez que ele falou, olha, agora de fato eu tô fazendo alguma diferença. Isso é justiça no pensamento dele. Que ele tá fazendo justiça, que ele tá sendo um herói de verdade, porque ele tá conseguindo dar poder a alguém que tava se sentindo inferior diante de um cargo, de uma pessoa, de uma situação, etc e tal. Só que, cara, eu não sei como é que foi o casting pra esse menino. Eu não sei se desde o começo eles pegaram e falaram, olha, dá uma risadinha maquiavélica pra mim. Pronto, tá aprovado. Pode retornar aqui, assina o seu documento, assina o papel, você é o novo CLT da série. Porque esse moleque tem uma risada tão diabólica, cara, que eu acho sensacional. É que o pai dele é o Capitão Pátria, né? O cara foi muito treinado ali. Eu acho que muita coisa que o Ryan faz é tipo, ele olha pro pai dele, o pai dele tá com uma cara de aprovação, ele fica, se o meu pai, que é o super dos supers, o cara é tipo o Superman do universo de The Boys, tá aprovando é porque tá certo. E aí Exato. Ele vai nessa, tipo, então beleza. É o triste, né? Ele vai aprender o que é certo e o que é errado com o pai dele. Mas se ele fosse aprender com o Butcher, também não ia aprender direito. Então, assim, o guri, coitado, tá jogado no mundo. E indo pra Luz Estrela, que sofreu uma crise de identidade nessa temporada, depois dela ver que o que ela tinha de ideal de heroína não aconteceu dentro da Void, ela até perdeu os poderes dela. E ela se tornou vulnerável, assim como a gente. Mas eu amei a cena que ela dá um soco no Transmorfo e fala: eu não sei quem eu sou, mas eu sei que eu tô te descendo o cacete.
Foi foda mesmo, deu um botadão na boca do Transor. Pau! Foi maneiro. Cara, isso foi muito massa. Ela teve um arco muito parecido com a gente viu, por exemplo, no Homem-Aranha do Tom Maguire no segundo filme. Porque quando ela começa a duvidar ali, sabe, dela mesma e de qualquer outras coisas que ela tinha como segurança, e como consequência ela perde os poderes dela completamente. Quando eu vi que ela começou esse negócio de perder os poderes e tal, por todo o trauma que ela tava passando, pela crise que ela tava vivendo, a primeira coisa que eu pensei foi, meu Deus, o bloqueio de teia do Tom Maguire. Eu acho que esse rolê também é, tipo, a crise de identidade dela é que ela parou de se vestir como Starlight e ela tava tentando assumir o papel de Annie, mas as pessoas continuavam chamando ela de Starlight. E aí ela fica naquela, tipo, meu Deus, eu não sei quem eu sou. Porque Starlight foi uma coisa que criaram pra mim e Annie é quem eu realmente sou. Então, tipo, toda a ideia que ela tinha sobre ser uma super e tudo mais e tá ali no set foram coisas completamente roteirizadas que não fazem sentido com quem ela realmente é. E a gente teve um arco da Starlight maravilhoso. Inclusive a atriz, eu não lembro o nome dela, mas ela mostrou um lado, tipo, a questão dela fazer ali quando ela faz a metamorfa e tudo mais, eu fiquei, mano, essa menina como uma vilã, ela vai mandar muito bem, cara. Porque ela fez de um jeito muito bom. Eu achei que ela interpretou muito bem nessa temporada. Sim. Ela mandou bem mesmo. Ela é uma atriz que a galera tava reclamando, tipo assim, nas últimas temporadas, de que não tava atuando muito bem, ou que não tava entregando muito, ou então que os outros personagens estavam tendo um arco maior e um destaque maior. Nessa temporada, quando ela faz as duas personagens, inclusive uma conversando com a outra, eu falei, cara, mas tá sensacional. Porque ela conseguiu entregar, sabe, duas personalidades completamente diferentes. Mandou bem mesmo. Ela aprendeu assistindo Us, treinando com a Lupita. Não, então assim, aproveitando pra falar de casal na série, e a gente tava falando até a questão de química ou não, de fato, a química dos dois não é necessariamente a melhor química que tem, porque, gente, sério, o principal casal pra mim da série, que vai ser, sempre vai, não importa o que eles vão, vai ser o Francês e a Kimiko. Cara, gente, sério, se eles não derem um final feliz, por mais clichê que seja, sabe, final de Globo, de casamento, todo mundo reunido e tal, pros dois eu vou ficar muito frustrado. Porque se a gente acha que o Rio, que a Luz Estrela, a Starlight, tem sofrimento no currículo, é porque vocês não pararam para observar a história do Francês e da Kimiko. A temporada anterior serviu muito para mostrar isso. Não só do passado dos dois, a gente descobre ali sobre o Francês, de como o cara sofreu pra caramba e como isso ainda atormenta ele, como novos traumas que a gente descobre nessa nova temporada. E a relação dos dois, assim, se constrói na base do romance, se constrói na base da amizade, fica nessa dualidade, mas o que a gente quer ver é os dois juntos, e na hora que tem aquele beijinho é tão satisfatório. É tão bonitinho ver que o Francês e a Kimiko tem química. Ai, mas porra, mano, assim, só depois da piada, desculpe. Cara, os dois são de longe o casal mais maneiro da série, entre todos que apareceram em algum momento, mano. É muito maneiro ver que são duas pessoas fodidas da cabeça, mano. Os dois estão arrebentados psicologicamente, ninguém tá bem ali, mano. Se juntar os traumas dos dois, dá pra fazer umas 4 bíblias, tá ligado? De extensão. É um negócio absurdo, os dois sofrendo. Mas, cara, eles são tão fofinhos junto, mano. Que coisa cuticute, velho. É tão bonitinho ver os dois. Eu fico aquele meme lá que tem outro empurrando a cabeça dos bonequinhos falando, vai isso, beija. Uma opinião de todo mundo que os dois são realmente o melhor casal da série. Porque, assim, eu acho que são sofrimentos diferentes. O que o Rio e a Starlight, eles têm uma vida mais privilegiada ali. Eles tiveram pais, sim. Por exemplo. Então, exato. Eu acho que não tem muito como comparar o sofrimento deles, porque é uma questão que os dois, enquanto eles estão entendendo o privilégio que eles nunca tiveram, o French fala lá, pô, ele fala pro carinha lá que também é cientista, tipo, pô, você tinha os melhores laboratórios da vida, você não tem ideia do que eu já fiz no meio da rua, irmão. Tipo, ele nunca teve... Ele é um cara gênio. Ele é um gênio. E ele sempre teve condições muito precárias de vida, mas ele sabe lidar com isso. É a mesma coisa da Kimiko. Eu acho que o que pega muito dos dois e o que faz a história deles ser mais bonita ainda é a questão dos dois enfrentarem a mesma coisa. Eles se culpam muito por ações que outras pessoas falaram pra eles fazerem,
mas eles fizeram sem questionar. Mas isso não significa que eles sejam pessoas ruins. Eles só, assim, como qualquer pessoa, eles precisam se perdoar, sabe? E aí tem a frase do French que eu queria, sei lá, emoldurar, assim, que é: não existe ninguém no mundo melhor do que você. E aí eu fiquei, ai, Deus, que cena linda, que cena, sei lá, digna de um romance, depois de toda matança e afim, um monte de cena nojenta. Que bonito ter uma cena ali pra acalmar o coração. E eu achei bacana o arco deles nessa temporada, porque na temporada anterior, eu até trouxe isso pra rodas de conversas como uma crítica, porque eles começam a trabalhar bastante sobre a questão do francês mesmo, a história dele em si, porque a Kimiko a gente vai conhecendo meio que desde a primeira temporada, que ela tava presa, ela é obrigada a matar, etc e tal. E o francês a gente vai conhecendo um pouco mais a partir da temporada anterior, por exemplo, que ele vai contando do passado, onde ele morava, que falam toda a questão da história dele com o pai, entre outras coisas. Só que na terceira temporada eles fazem isso, ao mesmo tempo que eles dão essa abertura pra contar sobre a vida do francês, só que do nada a série dá um corte na história dos dois pra dar seguimento no que tava acontecendo na trama principal, digamos assim, e nessa não. Eles trazem de novo ali uma trama pro francês e pra Kimiko, e eles vão abordando ela e eles não têm esse corte abrupto. Eles trabalham com a história dos dois o tempo todo e eles dão, digamos assim, um segmento. É como se a história tivesse começo, meio e fim. O que fica com o meu medo pra próxima temporada. Será que um dos dois vai de arrasta pra cima, de arrasta pra baixo? Aposto uns 15 aqui no chão agora que vai. Se forem, eu vou junto. Então, como a Isa falou que os personagens favoritos dela estão entre a Kimiko e o French, eu posso dizer que com certeza um dos meus personagens favoritos agora é o Trem-Bala. E eu acho que foi um dos desenvolvimentos de personagem, assim, de todos os tempos que foi o melhor. Desde a temporada passada, eu acho que quando envolveu aquela questão racial dele, que tava falando do bairro dele, e ele teve que enfrentar aquele racista, e depois recebeu um coração do cara, pra mim aquilo foi assim um momento que eu falei, este mano vai ser foda, ele vai passar por uma transformação. E eu fiquei genuinamente emocionada quando ele se tornou um herói de verdade, quando ele salvou o Leitinho e teve o sorriso daquela criança. Foi muito insano pra mim, eu amei. Bom mesmo, cara, foi muito bom. E a questão que ele fala, né, tipo, tudo bem, você pode aparecer em tantos programas de televisão que for, você pode fazer o tanto de coisa em tantos eventos e tudo mais. Nada paga o olhar de uma criança te admirando assim, tipo, caramba, você realmente é um herói. A admiração da criança pegou muito ali ele. E eu acho também que a construção dele é muito interessante, porque a gente começa a primeira temporada odiando ele. É um dos personagens que você mais odeia. Você fala, caramba, eu odeio esse cara. Porque você começa com a história do Hughie. Então, se você for pegar pela história do Hughie, você odeia ele. Mas ele teve um desenvolvimento muito bom. E eu acho que ele é o cara que sempre tenta fazer alguma coisa certa. Ele sempre tenta ir pro lado certo. Diferente dos outros super, sabe? Claro que tem a questão do interesse próprio dele, de se colocar ali em primeiro lugar. Mas ele sempre tenta fazer o certo, e mesmo quando ele tá contrariado, ele sabe que vai dar uma merda. Tipo, putz, se eu ajudar tal pessoa, eu vou estar colocando o meu nome ali na reta. Mas ele faz. O Trem-Bala, ele tem um desenvolvimento muito bom, porque assim, quando a gente assiste a primeira temporada, a gente vê que nem todo mundo ali concorda com o Capitão Pátria, ou com as coisas que a Voight faz. Então, claramente, a gente pensa, não, peraí, a Rainha Maeve é a que vai, sabe, se desvirtuar da galera e vai vir pro lado dos meninos, etc e tal. E acontece tudo o que acontece ao longo das temporadas. Depois disso eu fiquei pensando, cara, será que vai ter mais alguém que vai sair, sabe, da Voight e vai se juntar aos The Boys, aos meninos, aos piá? E quando tem justamente essa questão que a Juve falou, do transplante, né, de colocar o coração de um cara extremamente, sabe, preconceituoso, um nazista, digamos assim mesmo, que ele é isso que ele é. E ele recebeu o coração desse cara, isso fazia ele pensar de, caraca, sabe, rever as atitudes de forma geral e tal. Eu fiquei, opa, tem algo muito interessante aí que possa vir a acontecer. E a cena dele salvando o Leitinho e olhando pro garoto e de fato ele falando isso pro Leitinho depois. Falei, cara, não tinha câmeras ali, não tinha plateia, não tinha ninguém, só tinha ele. E aí eu me senti verdadeiramente um super-herói. Isso é muito bom, cara, é muito significativo. É um personagem que, de novo, eu acho que ele foi crescendo aos poucos, ele teve ali os momentos dele ao longo das temporadas,
Mas foi aquela trama do come quieto, sabe? Ele foi de pouquinho em pouquinho construindo o espaço dele ali. Teve momentos maiores, momentos menores. Ele não foi rápido numa construção. Fica também a piadinha aí. Mas quando de fato ele teve que se provar como herói, caraca, funcionou muito bem. Eu considero... Leitinho eu te tenho como uma figura paterna. Porque o tempo todo, cara, ele vai lá, aí ele pensa, ele fala, não, a gente tem que fazer de tal forma. E ele fica pensando em como ele vai controlar aquele bando de criança, que às vezes parece um bando de adolescente, querendo todo mundo ser impossível, sair e matar todo mundo. Aí ele dá uma respirada funda. Aí ele fala, não, galera, vamos pensar aqui, vamos organizar as coisas. E ele tem o toque dele, né? Ele tem a condição dele que tá piorando e tá gerando crise de pânico e de ansiedade, mas ele não consegue abandonar o time. Ele não consegue deixar os caras pra trás. Eu fiquei pensando muito que isso também talvez seja a questão do toque dele. Tipo assim, ele tem uma certa obsessão ali sobre... Ele sabe que com os The Boys ele vai conseguir o objetivo dele, que era acabar com o Capitão Pátria. E ele não consegue abandonar o time. Então eu fico naquela, tipo, putz, mas ele realmente ele é um pai. Ele é um personagem maravilhoso. Apesar que, como você falou, né, ele com a barba era melhor. Mas ele continua sendo um querido. Então, eu achei muito fofo quando o Butcher está quase cedendo a doença e fala pro Leitinho pra ele criar o Ryan, porque o Leitinho é o melhor pai que ele conhece. E é uma grande verdade da série. E eu fiquei... É um paizão. Verdade. Não, de fato, o Leitinho, ele é, tipo assim, o melhor pai da série, tanto que quando ele é introduzido na série, na primeira temporada, ele tá no reformatório, ele trabalha ali com jovens, sabe? Justamente porque ele tem esse instinto de querer proteger, de querer, sabe, colocar no melhor caminho, de ter essa proteção mesmo. Então eu acredito que assim, ele não abandona o time, faz total sentido. Eu não tinha tido esse insight. Muito obrigado, Isa. Eu não tinha pensado nisso, de que talvez ele não tenha abandonado o grupo, não só porque ele gosta deles, ele se vê ali muito responsável por tudo que acontece, mas porque é um trabalho que ainda não foi concluído. Faz parte do toque dele, né? Ele quer concluir, ele quer finalizar as coisas, ele quer deixar tudo bem organizado. E isso é uma parada que ele ainda não conseguiu finalizar. Porque é uma coisa que o pai dele começou, que acho que o avô dele começou, se eu não me engano. Então tem um histórico ali que acabou ficando pra ele de um motivo, de um jeito ou de outro. Ele acabou entrando nessa história toda da ligação dele contra a Voight, da família dele, né, contra a Voight. E ele tá lá. Como eu falei, os melhores conselhos pra mim sempre são do Leitinho, mas... Do Leitinho não, perdão, do francês. Mas o Leitinho é um cara que se faz muito presente, ele não deixa ninguém na mão, não deixa ninguém pra trás. Tanto que quando ele percebe que o Trem-Bala não só pode ser uma grande aquisição pro grupo no sentido de poderes, mas porque o cara também quer se provar, ele quer sair de lá, ele abraça o cara, no sentido figurado, quase 100%. Não, vamos recuperar esse cara também. Assim, tem uma coisa que eu preciso perguntar pra vocês, porque eu e a Carol, a gente teve a mesma interpretação de uma parada que aconteceu nessa temporada, mas depois que eu li o roteiro, parece que parece que eu entendi errado, eu espero que eu esteja errado. Mas o Homelander tá colecionando um potinho cheio de pelos humanos, brancos. E quando eu vi aquilo a primeira vez, eu achei que era... desculpa, ouvinte, você mais novo, sai. Agora sai. Eu achei que era cabelo do saco, tá ligado? Depois eu vi aqui na pauta, parece que colocar que é cabelo da cabeça. Eu acho que aquilo é cabelo do saco, não é? Não, olha. Eu também achei, pentelho. Em nenhum momento eu não lembro de ter visto ele puxando um fio branco da cabeça, apesar de que Exato. a sábia fala que ele tá estão pintando o cabelo dele com mais frequência do que pintavam antes. Sim. O único lugar que não estão pintando, entendeu? Eu acho que aquilo não é cabelo da cabeça. Meu Deus, vocês acabaram. Como eu vim parar aqui, eu só tenho 6 anos. Então, porque, se eu não me engano, na primeira cena que aparece ele colocando um fio naquele potinho, ele tá tirando a mão de dentro da calça. Se eu não me ele tava engano. no banheiro. Meu Deus, Ele tava cara. no banheiro. Não, pra mim, calma. Isadora, aquilo lá é pentelho. É tudo Aquilo é pentelho.
Aquilo é um super pentelho, Isadora. Eu achei que era, sei lá, o cabelo que tinha caído na roupa, velho. Vocês acabaram com... Meu Deus, eu sou uma criança. Como eu vim para aqui, eu só tenho 6 anos. É pentelho! Amiga, É pentelho ou não é? Isso é The Boys. Isso é The Boys, porra. Eu acho que é pentelho. Viu a participação especial da Carol? Ela também acha que é pentelho. A minha cara aqui é o final da novela da Globo lá, que pausa tudo e começam oi. Avenida Brasil. Exatamente. Em primeira mão, ouvintes, a Isa acaba de descobrir que aquilo é um pote de pentelho. Pois é, irmão. Gente, e que pote feio, né? Mano, então, é isso que eu ia falar. Mano, o cara cresce cabelo numa velocidade impressionante. Porque, irmão, o pote tá lotado. Tá lotado. Ou ele se depila manualmente, o que eu não sei o que é mais doente. Gente, como a gente tá tirando dúvidas, eu queria tirar uma dúvida que talvez fique um pouco fora do tópico, não sei. Como que a Espoleta descobriu que ele gosta de leite? Esses dias no Twitter, inclusive, começaram uma discussão sobre um antigo youtuber, não falaremos o nome, que ele postou uma foto tomando leite puro. E ele tava com uma camiseta verde, uma camisa verde e tudo mais. Isso é totalmente ligado à época nazista, porque existe um negócio ali das propagandas nazistas que eram pessoas bebendo leite puro, porque o leite puro representa a supremacia branca. Então, o leite puro direto da fonte é a supremacia branca. E a mulher lá fez todo aquele rolê porque ele é nazista. Eu fiquei muito em choque com esse negócio, mas eu acho, pra mim é muito isso, que é a questão, tipo assim, ela se identifica com ele, ela sabe da parte nazista dele, de todo o histórico que ele teve ali com a outra mulher que foi de base lá. Stormy, Tempesta, a isso. Tempesta. E também outros nazistas que tem aí na história. Mas isso é uma referência direta à questão de apologia à supremacia branca. Apesar de ser um negócio bizarro ser leite materno. Mas realmente é uma dúvida que fica, porque, tipo assim, como telespectador, a gente entende o porquê que foi introduzido desse jeito, tal, faz total sentido isso. Agora, dentro do universo da série, como é que ela chegou nessa conclusão de que, porra, é o leite materno, em vez dela chegar com uma caixa de leite pra ele, sabe? Eu acho que ela chegando com uma caixa de piracanjuba. É, exatamente. Eu acho que a parada é que o roteiro se perdeu, velho, porque realmente é uma parada que, tipo, ele sabia e a outra lá... Putz, esqueci o nome da mulher, a primeira CEO lá da Volt. Não era CEO, era a gerente da Volt lá, que ele mesmo que mata a mulher. A Madeline. Sim. Madeline, isso. Dava leitinho pra ele. Eles sabiam disso, tá ligado? Não é uma informação pública, não tem como ela ter descoberto isso em lugar nenhum. Sim. Eu acho que o roteiro só deixou escapar, tá ligado? Foi uma parada que passou batido, eles esqueceram, talvez é alguma coisa que eles até gravaram e planejaram alguma cena que fazia essa conexão e se perdeu na edição. Mas realmente não existe a conexão de como ela sabe disso, tá ligado? Sim. Porque assim, como eu falei, tipo assim, a Tempesta, o pessoal descobriu que ela era nazista e tal, então isso caiu na mídia. Então beleza, ela pode ter feito essa associação, não, eu vou na parada do leite porque supremacista, etc e tal, então vou apostar no leite. Mas seria, abre aspas, muito mais fácil ela chegar com uma caixa de leite do que ela quimicamente se colocar à prova ali pra começar a produzir leite. Então eu acho que é isso mesmo, Léo. Eu acho que a galera esqueceu de alguma coisa ali, cortaram alguma coisa onde não devia. Não, ninguém vai perceber. Nós percebemos, The Boys. Nós vimos isso. Gente, eu queria aproveitar então e pedir assim uns 10 segundos pelo menos de silêncio por todas as Ashleys que foram massacradas naquela queima de arquivo que teve na Void, porque, meu Deus do céu, o que morreu de gente. E, sério, a Ashley, a gente tá falando de arco aqui de personagem, a Ashley é uma personagem também que teve um arco, assim, sabe, uma construção ao longo das temporadas, que a gente odiou, a gente gostou, a gente voltou a odiar, às vezes a gente continua odiando, eu não sei. Eu tenho sentimentos confusos pela Ashley, porque às vezes eu odeio ela e às vezes eu tenho dó dela.
Eu tinha dó na primeira temporada, eu ficava tipo, putz, ela era tipo a secretária, que sempre a culpa era dela, das coisas, pô, ela tava perdendo cabelo por causa do serviço, um negócio ali que o trabalhador sofre, sabe? Ela tava sofrendo, ela tava trabalhando pra um bando de maluco. Mas aí chegou no momento que, de tanto trabalhar pra maluco, ela ficou maluca igual. E aí ela fala isso pro A-Train em outras palavras mais bonitas, que ela fala, tipo, todo mundo que fica muito tempo na torre se torna uma pessoa desprezível. E é realmente, ela tá trabalhando tanto tempo com aquela galera, e ela tem que, tipo, aconteceu tal coisa, putz, Ashley, vai lá e mata aqueles dois ali, ó, dá um jeito de sumir com eles dois daqui, porque eles que estão envolvidos nisso. Ela fez coisas horríveis em nome do set. Então ela acabou se tornando uma pessoa horrível. A Ashley, ela foi de, tipo, prefeita da Coitadolândia a rainha da Arrombadolândia, tá ligado? No desenvolvimento dela. Porque, mano, que nem a Isa falou, mano, era pena e piedade, tadinha da Ashley. Cara, ela vira um monstro, mano. Ela faz umas paradas absurdas. Ela bota o outro pra morrer, irmão, pelo rolê lá. Então, assim, ela ficou doida. A torre entrou nela, tá ligado? Pode parecer uma passada de pano pra Ashley, mas o lance do sadomasoquismo eu não vou pegar muito em cima dela, porque assim, se a gente para pra ter a visão dela, pelo menos na cena dessa temporada, né, que eles acabam abusando do Hughie ali, ela não sabia que era o Hughie, ela achava que era alguém que realmente estava ali de forma consentida, que fazia parte de toda a situação, era um voluntário. E tal. E fazendo aqui um disclaimer, puxando um episódio de um grande podcast que eu gosto bastante, que é o NPC Quest, o remédio pro maluco é um maluco e meio. Isso foi citado nos episódios aí. E a Ashley, ela foi de fato se tornando, como você falou, Léo, eu achei sensacional essa frase, da Coitadolândia pra Escrotolândia, porque, cara, ela foi se tornando uma pessoa assim, a gente entende que ela teve ações ali, porque, querendo ou não, cara, ela é um ser humano no meio de deuses. Então, olha, você vai fazer isso? Você não vai fazer isso? Então a gente vai fazer isso com você. Pelo que eu tinha entendido daqueles quartos lá, nem todo mundo ia topar a maluquice deles. Eles pegavam pessoas mais fracas da cabeça. Tipo aquele cara lá, o Teia, ele era meio... vivia drogado e afins. Era um cara meio com psicológico fraco ali. E eles gostavam dessa parte da tortura. Eu não tinha entendido que eram pessoas que queriam estar ali. Uhum. Tanto que o outro cara que tava preso lá... Assim que ele se solta, a primeira coisa é passar a senha da conta bancária lá do Tech Knight pra eles fuderem com o dinheiro dele, tá ligado? O cara ele não tava feliz de estar ali. Então, eu ia achar muito massa, porque não mostrou qual vai ser o superpoder dela, né? Não eu ia achar muito massa se tivesse algo a ver com cabelo. Sei lá, se ela crescesse o cabelo e o cabelo dela atacasse as pessoas. Eu acho que ia ser da hora. Pô, isso ia ser massa, hein? Seria ironicamente legal pra caralho. A gente tem muitos personagens novos e pouquíssimos deles sobrevivem até o final. Uma das personagens que foi destaque aí, porque, mano, eu achei muito incrível, tá? O poder dela é ser extremamente inteligente. A Sábia, ela não tem uma super força, ela não solta laser pelo olho. A mulher tem um cérebro gigante. É apenas isso. Em todas as anomalias que ela poderia ter tomando o composto V, ela é inteligente. E ela é uma personagem que chama muita atenção, porque ela bola vários planos e eu ainda fiquei na cabeça, tipo, quando ela sai do set lá, eu fiquei, mano, é impossível que essa menina não tinha previsto o que ia acontecer. Porque ela é muito inteligente, ela fica a série inteira prevendo as coisas, os acontecimentos das coisas. Ou então ela é muito marqueteira e fala, eu sabia que vocês iam pensar isso, hahaha, pensei primeiro. Mas eu acho que não, eu acho que é o poder dela mesmo. Que a parada eu acho que foi por querer, porque no final, quando o Homelander tá lá chorando, falando, mas por que você fez isso? Então eu te mandei embora. Ela fala, cara, eu fiz só pra ver se eu podia. Foi foda. Sim, foi isso foda. foi do caralho, foi do caralho. Mas, cara, realmente, tipo assim, porque ela pegou isso pra ela como um desafio pessoal, né? Porque ele vai até a casa dela ali, né? Faz a proposta, inicialmente ela meio que dá uma recusada e tal. Aí fica aquela coisa de, cara, vamos ver se eu consigo, vamos ver se dá. Eu achei uma parada bem Ozymandias, e eu não estou me referindo ao episódio de Breaking Bad, sim ao personagem da saga o Watchman. Ele é um cara, não tem nenhum poder físico, super força e tal, mas ele é um cara extremamente inteligente, é o poder do Ozymandias. E ele, assim, eu achei meio que uma cópia
de Watchmen nesse sentido, porque é praticamente a mesma coisa. Ela já tinha o plano bolado desde o começo, ela sabia onde as pessoas iam acertar ou errar, dentro das suas perspectivas e possibilidades ali, e acabou dando certo no final. Sim, eu acho que ela é uma personagem, assim, que ela é bem cinza na questão de moral dela. E eu acho que a questão dela tentar ajudar o Homelander e essas coisas é muito porque o que ela disse da questão da avó dela, né? Que ela falou que a avó dela tinha um câncer, que os médicos não sabiam o que era. E aí ela achou a cura em, sei lá, 10 dias e ninguém deu moral pra ela e a avó dela morreu. Então eu acho que ela tem muito essa questão de querer ver a inteligência dela em prática. Sim, sim. E talvez, não sei como vai ser a próxima temporada, mas essa temporada, a gente vai até abordar isso um pouco mais pra frente, ela acaba com 0 felicidade pros mocinhos e coisas ruins estão para vir. Será que talvez, assim como ela se propôs, ela se desafiou a fazer com que isso aconteça, na próxima temporada ela vai se desafiar a ir contra o Capitão Pátria e todas as coisas que estão acontecendo? Tipo, eu vou dar uma piorada no jogo pra depois eu tentar resolver? Não sei como isso vai encaixar aqui, mas falando a nível de curiosidade, eu não sei se vocês assistiram a série animada do The Boys, mas Opa, tem sim. um episódio... Tem um episódio que tá falando mais ou menos do início da carreira do Homelander, né? E aí no início da carreira dele, ele realmente queria ser um herói e coisas assim, e ele realmente estava muito animado pra salvar pessoas. Só que aí vai descaralhando tudo o rolê de resgate dele. E aí o Black Noir meio que incentiva ele a só falar: deu merda, deu desgraça aí, mata quem viu, que a gente que fez bosta. E foi o momento que ele começou, eu acredito que desvirtuado um caminho que talvez poderia ter sido bom. Então, Diabolical, ele traz, assim, visões de outros personagens e acontecimentos muito simbólicos. Se não me engano, o diretor e o criador da série mesmo, ele fala que esse episódio, especificamente, do Capitão Pátria e do Homelander, ele é canônico. Faz parte, isso aconteceu, faz parte da lore principal do personagem e tal, eu achei isso bem interessante. E assim, tem a diferença dos quadrinhos pra série. Tem uma galera que vive levantando essas bandeiras e tal, mas é diferente do material original. Porque o Black Noir, nos quadrinhos de forma original, ele é um clone perfeito, assim, visualmente, do Capitão Pátria. Ele é tipo assim, o plano B. Se o Capitão Pátria for de arrasta por qualquer situação, a gente põe o Black Noir pra substituir e não aconteceu nada com ele, porque o Capitão Pátria é o símbolo principal da justiça, sabe? Pode morrer o Thor, pode morrer o Homem-Aranha, pode morrer eu não sei quem, só que o Capitão América e o Homem de Ferro não podem de arrasta, então eles têm que ser substituídos por alguém. E existe essa questão, tem um arco muito importante nos quadrinhos de The Boys, dessa questão, dessa descoberta até então, que eu não sei se vale entrar aqui, porque falando dos quadrinhos a gente tá comentando sobre a série. Mas era uma coisa que eu achei que ia acontecer na cena pós-crédito. Até adiantando um pouco aí, eu achei que a cena pós-crédito da série ia ser eles vendo tipo um clone do Capitão Pátria. Porque ele tá tão nessa pira de tô envelhecendo e isso não é possível, que se ele visse, sei lá, um clone dele talvez mais novo ou conservado ou alguma coisa assim, fosse uma resposta pra ele. Em tese a gente tem. Mas é o papai, né? Caras, os últimos 15 minutos do episódio final entrou assim... Eu já assisti muita série na minha vida, tá? Se eu for elencar pra vocês, eu já assisti muita série mesmo da minha vida, mais do que eu deveria. Mas, os últimos 15 minutos ali, ele entrou na minha listinha de melhores season finale que eu já vi na vida. Porque é muito bem construído. Tudo acontece, tipo assim, mas... O que eu tava sentindo nessa temporada inteira é que tinha muitas coisas, cada um tava vivendo uma vibe muito diferente, cada personagem tava numa vibe muito diferente, e aí eu ficava tipo, cara, que momento que vai juntar tudo isso, sabe? Vai juntar todas as histórias, e juntou bem pra caramba. Inclusive, deixa aí, a Kimiko voltando a falar por causa do French, foi um negócio que eu quase chorei. O pior que aquilo me pegou foda também, irmão. Eu demorei um pouquinho pra perceber que ela voltou a falar, tipo, por algum... Eu fui pego tão de surpresa que tava acontecendo que eu só percebi quando a Carol falou. E ela falou. Eu falei, caralho, velho, é verdade, ela não sabia falar, esqueci. Bicho, ela... E é a questão
que ela tinha conversado com o French, tipo, ela só ia voltar a falar mesmo o dia que ela se perdoasse e tal. Mas ela fez aquilo por ele. E aí, ai, meu coraçãozinho. E, cara, assim, deu ruim pra todo mundo foi pego, menos a Starlight, que saiu fugida, né? Pezinho ali, sabe a ela, enquanto todo mundo era arrastado. Não, sabe é a outra. Ah, é verdade, desculpa. E o Butcher, que, mano, o Butcher é a coisa mais perigosa viva no momento, porque ele tá com o vírus que mata a Super, ele aprendeu a controlar o poder lá que ele ganhou agora, e ele tá completamente desequilibrado, tanto que ele rachou a Newman no meio e foda-se, tá ligado? Tipo, zero remorso, zero ressentimento, vambora. Eu tinha até pensado que ele não tava fazendo aquilo e era essa parte da personalidade ruim dele que tava fazendo. Mas ele vê o cara o tempo inteiro, então sim, é ele. Então, é que essa personalidade ruim ainda é ele. Só que é ele tentando olhar pra isso como se fosse algo externo, assim, não sou eu. Irmão, é você pra caralho, É que seu psicopata. Das outras vezes que aconteceu, tava muito... Ele ficava meio que no subconsciente ali, ele não lembrava depois. Sim. Mas dessa vez ele lembra, tanto que ele olha lá no espelhinho, o cara tá sentado no banco de trás, ele dá um sorrisinho. Aí eu fiquei, puta, aí é foda. Não, ele tanto que ele vira pros meninos ali e fala, tipo, de nada, sabe? Parabéns, obrigado. Não, ele fala de nada, não tem do que, uma coisa assim. Por ele ter feito tudo que ele fez ali. Então ele realmente abraçou ali o lado vingativo dele e vambora. Eu queria dar boa sorte pra galera que tentasse capturar o Billy Bruto naquela situação, sabe? Pois é. Não, e eu até mandei pra Isa uma parada que, mano, ele usa a mesma fala que esse alter ego dele ali, lindo, maravilhoso, fala pra ele, tá ligado? Em um momento, acho que é Daddy's Here, alguma coisa assim, eu não lembro. Mas ele fala... Daddy's Home. Ele fala... igual, ele fala do mesmo jeito, no mesmo timing, só que, tipo, é ele falando pro Huey e antes foi, tipo, essa consciência dele falando isso pra ele. E aí ele tá plenamente consciente do que ele tá fazendo. Ele não está maluco porque algo externo deixou ele maluco. Ele tá maluco porque ele quer. Ele olhou pro abismo, sorriu pro abismo, abraçou o abismo. E aí, eu vou entrar em outra coisa aqui, emendar, porque pra mim, esse final deles sendo levados e tudo mais, conecta diretamente com o Gen.V. Inclusive, vou deixar aqui os meus parabéns aos roteiristas, porque geralmente derivados de uma série, esses em spin-offs, ou eles contam uma história antes da série, ou uma história depois. Gen.V e The Boys são no mesmo tempo, as coisas acontecem ali na mesma, vamos dizer, no mesmo momento. E pra mim fez muito sentido eles terem criado uma série sobre isso e não só um episódio, porque não daria pra contar tudo o que aconteceu em Gen.V num episódio só. E também apresentar, né, os novos personagens que são introduzidos no set ali. Tem os dois personagens de Gen.V, eles aparecem ali. E pra mim, a pergunta que fica, que eu deixo aí o questionamento pra vocês também, é se a equipe de The Boys vai ser levada pra onde a equipe de Gen.V tá presa. Nossa, eu tenho certeza. Sim. Mentira, né? Certeza é muito pesado, mas eu acho que talvez a gente vai ver personagens sendo reaproveitados, porque os personagens que estão presos, principalmente a Mary, é a Mary, né? É, a principal. Ela é muito boa. Ela é muito boa como Super. Então eu acredito muito que talvez possa surgir uma aliança ali dentro. E, inclusive, ela tem o mesmo poder de quem? Da Newman? Que não Pois existe mais. E aí, quando eu olhei, eu falei... Tcharará! Vão colocar ela ali. Pra mim, vai ser isso também. Vai juntar as duas, vai juntar a galera de Gen.V com The Boys. E aí eles vão trazer a personagem da Mary como a nova Newman ali. Só que agora no lado do bem, do rolê. Desde o começo. Eu não assisti Gen.V, porque assim, eu, como um adulto nerd, infelizmente tinha muitas séries pra escolher. Então, infelizmente, Gen.V não entrou na minha lista, mas ela está nela. Em algum momento, quando tiver uma respirada, eu quero assistir.
Apesar que eu já tomei um puta de um spoiler de Gen V assistindo The Boys. É culpa minha, obviamente, né? Porque não viu a série antes. Mas é exatamente isso, Isa. Tipo assim, parabéns aos roteiristas que fizeram uma construção de série, não só andando em paralelo, mas tudo que foi de importante que foi apresentado. Porque assim, eu vi um videozinho depois, né, antes de assistir The Boys, eu vi um videozinho sobre um resumo ali de Gen V pra conseguir entender um pouco melhor. E todos os pontos importantes, assim, ou pelo menos os mais significativos, eles trouxeram pra série. Agora eu queria entender uma parada, porque no vídeo que eu vi não explicava isso. Qual que é o poder daquela menina? Ela influencia? O que ela faz? O que ela faz com o francês? Ela tem o poder de basicamente controlar a sua mente. Ela, tipo, impõe um desejo na pessoa. Então, se ela. Só que tem a limitação de tocar. Então, se ela tocar seu braço e falar, você vai comer um pudim, você vai lá comer um pudim. Isso é a sua prioridade de vida agora. Isso aqui. Ela coloca a pessoa dentro de um transe, mas a gente aprende em Gen V que esse poder dela também tem uma limitação. Só que, cara, imagina o quão perigoso é ela pegar, sei lá, encostando alguém e falar, vai tomar no cu, entendeu? É um poder perigoso que você não toma, se você não toma cuidado com o que você fala. Sim, a pessoa literalmente vai tentar tomar coisas do cu. E aquele carinha que tá com ela, ele tem algumas condições também, né? Tanto que ele vê as coisas em fantoche, tipo... Ele é blá 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 blá, igual o Black Noir. Exatamente. Ele vê as coisas em fantoche, então tem horas que ele tá, tipo, sendo extremamente violento, mas pra ele tá divertido, porque ele não tá vendo pessoas. Cara, e eu achei, falando em Gen V, tem uma cena de luta dele que ele tá lutando com os fantoches, né? Sim. Eu achei aquilo sensacional, foi uma das melhores cenas de luta que eu já vi em todos os tempos, porque eu gosto quando a luta põe algo alternativo de só a galera dando porrada. É tipo a Arlequina quando ela entra lá na prisão e fica dando tiro nas pessoas e sai confete da arma dela, sabe? Não sai sangue nem nada. É meio que isso, a mente deles funciona nesse jeito. É legal quando a gente vê que os diretores ou roteiristas encontram outras formas de conseguir compor uma cena, que até podia ser uma cena de violência, mas ela traz de uma forma tão diferenciada, que nem a gente falou um pouco mais cedo da cena do Rio, por exemplo, do abuso que ele sofre, mas a cena é trazida de uma forma diferente para que ou não fique tão pesado, ou utilize-se de uma outra linguagem para contar o que está acontecendo, seja para não pesar para o telespectador, ou para de fato abusar da criatividade que eles têm em excesso aí. Tá de parabéns. Eu acho que é muito pra mostrar a personalidade também dos personagens, sabe? Porque esse menino, você entende como a mente dele funciona nessas cenas. É meio que o Black Noir ali, vendo os bonequinhos dele. E pra encerrar, a segunda temporada de Gen V já está em gravação e provavelmente vai sair antes da última temporada de The Boys. Então, teremos The Boys em Gen V? Não sabemos, vamos saber por aí, porque The Boys... Mas uma coisa que ficou em aberto é que teremos Gostosão. Vimos o Soldier Boy aí no final. Ah, Pois menina, verdade. Seria pós-créditos. Talvez não teremos The Boys em Gen V, mas teremos Soldier Boy Winchester em Gen V. Talvez, porque na primeira temporada a gente tem a aparição ali de alguns supers. Que super vocês acham que poderia aparecer em Gen V? Cara, com certeza vai aparecer a Kimiko. A galera que foi presa agora vai aparecer lá, porque eu acho que faz muito sentido que eles vão ser presos no mesmo lugar. Eu acho que eles vão dar uma segurada no Trem-Bala pra ele aparecer na quinta temporada como uma espécie de salvador da pátria em alguma situação bem pontual. Porque a gente nem vê direito o Trem-Bala fugindo de toda a situação nos últimos episódios. Ele vai ser o Então acho Ex-Machina. que, por exemplo... exato, eu acho que ele vai vir como um deus Ex-Machina. Ele vai vir com aquele momento, sabe, Vingadores Avante? Sim. Que de fato vai ter a batalha final e esse cara aparece por algum motivo. Mas Cara, eu não ficaria surpreso se ele desse as caras, nem que seja uma rapidinho, no Gen V. eu acho que ia ser do caralho se o Trem-Bala que, tipo, fosse o salvador da pátria, porque meio que a história começou nele. Ia ser legal se terminasse nele também. Apesar de que eu não vejo tanto uma coisa no personagem pra ele ter, assim, ser o ponto de encerramento. Eu acho que o Trem-Bala vai de arrasta, viu? Eu também tô achando. Mas talvez de uma forma heróica. Eu acho. Não, de uma forma heróica, Sim. Ele vai achar a redenção dele, porque assim, gente, vamos convenhar. Aquele aperto de mão dele do Rio ali não me comprou. Eles fizeram as pazes, se perdoaram, beleza, mas eu não achei, assim, sabe, ainda o suficiente. E o pior que, tratando do Huey, eu acho que ele realmente perdoou 100% ali. Mas eu acho que o A-Train, o Trem-Bala, ele precisa de uma
redenção nessa questão de, tipo, ele participou do set todos esses anos e ele é o cara que menos fez coisa lá dentro, sabe? Tipo, que menos salvou pessoas e tudo mais. Tudo era muito mascarado, muito roteirizado. Então eu acho que ele vai ter ali o momento herói dele na última temporada. Ou talvez em Gen V. Vamos aguardar. Um dos dois. Porque assim, a gente não pode esquecer, eu tava revendo a primeira temporada esses dias, que ele matou a namorada dele com overdose. Então, tipo assim, ele fez muita coisa pesada nas outras temporadas. E eu acho que, tipo assim, por mais que... O Rio com certeza perdoou eles se acertaram ali. Só que eu acho que, pelo menos pra mim, como fã, ele ainda não teve, sabe... ele salvar o Leitinho foi o começo de... Então eu acho que, tipo assim, o que eu gostaria de ver em J&V na próxima temporada ou em The Boys... Sabe, tipo, notícias soltas. A gente tem muito aquele telejornal, eu acho isso muito bacana. Como eles fazem, às vezes, pra dar notícias, que é até um jornal, um telejornal, falando o que tá acontecendo no mundo, em volta, até pra dar um contexto. Sim. Eu acho que seria muito legal, tipo assim, ter uma notícia de aparições, ou então tem alguma pessoa anônima salvando vida de pessoas e tal, sabe? E é ele, sei lá, em torno do mundo, tentando, de fato, ser um super-herói e tudo mais. E esse foi mais um episódio do nosso NPC Quest. Se você está ouvindo pelo YouTube, não se esqueça aí de se inscrever no nosso canal, ativar o sininho de notificação, comenta com a gente o que você achou dessa última temporada, o que você espera da segunda temporada de Gen V e também da última temporada de The Boys. Não esquece de seguir as nossas redes sociais e se você é ouvinte do Spotify, avalie o nosso perfil aí, por favor, ajuda a gente. E se você não estava preparado para tomar um spoiler de Gen V, porque a gente só quer ter spoiler de The Boys, de repente saiu falando de Gen V, comenta aí também, você pode agredir a gente verbalmente nos comentários, tá? E se você por acaso guarda um pote com cabelos suspeitos, por favor, joga isso fora, isso é um hábito nojento. E antes do peito do que pentelho. É isso, gente, vemos vocês numa próxima, até mais. Don't you worry, Daddy's home.